Os bons e maus que já vivi, sempre estiveste aqui. Olá, minha igreja! Olá, meus amigos! Que bom estar aqui com você mais um dia para que possamos adorar o Senhor. Nós ainda estamos nesse formato online, devido ao grande aumento nessa nova variante do Covid. Nós optamos por permanecer online, somente online. E por isso, nesse momento, eu quero te pedir uma ajuda. Você pode compartilhar o link desse culto com o maior número de pessoas, para que nós possamos alcançar muita gente e que muitas vidas possam ser salvas através da tua vida. Saiba que você é responsável por isso. Eu ainda estou aqui com os meus pais, a minha família, nós estamos curtindo as férias e graças a Deus a gente tem esse recurso da internet. E a nossa igreja não está fechada, nossa igreja está aqui, viva, em cada lugarzinho, cada televisão ligada, cada celular que está acompanhando nesse momento e em outros momentos também. Então nós estamos aqui trabalhando para que o reino do Senhor seja honrado. E nesse momento nós vamos cantar. Feche seus olhos nessa noite e diga: Senhor, não há Deus como Tu, nem no céu, nem na terra, nem no mar. Te adoramos, Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu para que eu pudesse te ver.
meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: Tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para mim, Tu és maravilhoso, Deus, te adoramos. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, irmão e irmã. Que bom estar com você nesse momento que a igreja, mesmo nos lares, se reúne para orar. Quando falamos e pensamos em oração, o nosso mestre por excelência é o próprio Filho de Deus. Aprendemos a orar com ele e por intermédio dele. Jesus não apenas falou de oração, ele orou. Seu exemplo é um poderoso encorajamento para a igreja. Não há poder sem oração. Não há unção do Espírito sem oração. Nenhuma obra importante de Deus é feita sem oração. Talvez hoje você possa estar sobrecarregado com muitas tarefas no seu trabalho e dia a dia. Mas com Jesus aprendemos que o cansaço físico não o impedia de orar. Jesus levantou-se na alta madrugada, depois de um dia intenso de trabalho, e foi para um lugar deserto para orar. Em Marcos 1, versículo 35, o texto diz: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quando as multidões o procuravam, ávidas por sinais e milagres, Jesus se retirou para orar. A comunhão com o Pai era mais importante do que o prestígio entre os homens. O livro de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 15 ao 17, vai nos contar o seguinte relato. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achando-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus, irmãos, não apenas ensinou seus discípulos a orar, ele mesmo orou intensamente, pois ele sabia de que o poder para fazer a obra lhe era concedido pela oração. Porque ele priorizava a oração, o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Você crê nisso? Você crê que o poder do Senhor está sobre você por conta da oração? Temos alguns pedidos. Vamos orar pelo irmão Rubens, pela dona Dora, orar pelo senhor Birajara. Vamos orar pela família do André e pelo André.
Vamos orar pelo Caio, filho da Vivi. Caso você tenha algum pedido de oração, você pode enviar através do chat, aqui no YouTube mesmo, ou por mensagem no Instagram da igreja, @ibaguasanta, ou pelo WhatsApp da igreja. Eu quero te convidar, aonde você estiver nesse momento, seja assistindo ao vivo a esse culto, ou em algum momento posterior assistindo a gravação, a se colocar agora diante do Senhor. Deixe de lado cansaço, medos, as suas preocupações do dia a dia. Coloque-se aos pés do Senhor. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Pai, por cada vida que está assistindo esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita cada lar, visita cada coração que está do outro lado da tela, Pai. Que o Senhor, Pai, possa levar paz aos lares, paz para as vidas, Senhor. A gente vive num mundo, Senhor, que é tanta tribulação, tanto medo, tantas preocupações, e a gente precisa entender que o Senhor é o Deus que nos traz a paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te pedir pelo Senhor Birajara, que o Senhor leve paz ao coração dele, que o Senhor leve esperança, que o Senhor leve amor, Senhor, para a vida dele, que ele possa entender que o Senhor está ao lado dele em todos os momentos, Senhor. Fortaleça, que ele possa viver cada dia sabendo que o Senhor está com ele. Abençoa a família, Pai, para estar com ele nesse momento. Saiba cuidar dele, que o Senhor, Pai, possa dar ânimo e esperança para os familiares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita a casa do André, visita a família do André, visita o irmão Rubens e a dona Dora, Senhor. Pai, leva cura, leva esperança, Pai, de dias melhores, Senhor. Que a gente saiba que o Senhor está conosco, que a gente saiba, Pai, que essa pandemia vai acabar, Senhor. A gente sabe, Senhor, que o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, Pai. O Senhor está no controle de tudo. E a gente crê e coloca aos seus pés, Senhor. Cura, restauração. Restauração para esse mundo, Pai, de medo. Restauração para esse mundo, Pai, que pode ter perdido esperanças, Senhor. Mas a nossa esperança é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a gente te agradece porque o Senhor colocou pessoas capacitadas para criar vacinas, Senhor. A gente tem visto, Pai, graças a Deus, graças ao Senhor, Pai, que os casos de UTI foram muito menores com essa variante, Senhor. A gente agradece, Pai, que as pessoas que pegaram tiveram sintomas leves, Senhor. Mas a gente pede, Pai, a gente roga a Ti, Senhor, que essa doença seja erradicada, Pai. Que a gente possa viver os nossos dias como outrora fora, Pai. Te peço, Pai, pelo menino Caio, que só possa cuidar dele, que ele tenha uma boa restauração da saúde, Senhor, que a gente possa vê-lo correndo pela igreja o mais depressa possível, Senhor. Te agradeço pela liderança da Tua igreja, Senhor, que foi certeira no fechamento, pensando no cuidado, pensando no bem-estar de cada membro, Senhor. Mas não só de cada membro, mas pelo bem-estar da sociedade, Senhor. A gente esteve à frente de todos, Senhor. E eu te agradeço porque os Teus líderes aqui, Pai, na Água Santa, Senhor, se preocupam com o próximo, Pai. Entendem o que é amar o próximo, Senhor. Entendem o que é respeitar o próximo, Senhor. A gente pode não estar com contato de poder abraçar o irmão, mas a gente se sente amado e abraçado pela Tua igreja, Pai, quando a gente sabe que eles estão se preocupando com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com o nosso cuidado, Senhor. O Senhor continue levando sabedoria, Pai, dando sabedoria cada dia mais ao pastor Henrique, ao pastor Felipe, ao Enoque, Senhor, a cada líder da Tua igreja, Pai, a cada líder de célula, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja na Água Santa e abençoa o bairro da Água Santa, Pai.
É a oração que lhe fazemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Você pode cantar isso, não importa o preço, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Eu quebraria o vaso outra vez, quebraria de novo aos teus pés. Eu quebraria o vaso outra vez, com a melhor adoração a ti. Todo o meu ser, toda a minha alma, entendimento, tudo que tenho é teu. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso
perfume derramado, tua presença vale mais. Eu quebraria um vaso outra vez. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Uma boa noite para você que está acompanhando nesse nosso culto de quinta-feira, esse nosso feriado de Rio de Janeiro. Hoje que estamos aqui tendo esse dia lindo que Deus deu para a gente, né? Você que, quem sabe, aí já deve ter curtido, já deve ter aproveitado esse dia daí, que foi um dia ensolarado, né? Um dia para lá de quente, bem num formato típico de Rio de Janeiro, ainda mais nesse período de ano, e que agora está aí chegando para estar participando conosco dessa celebração de quinta-feira junto conosco, né? Nós estamos aqui nesse formato de estarmos fazendo tudo online, nesse período agora, desses 15 dias, vamos assim dizer, né? Muito por conta dos casos de Covid que têm ocorrido dentro da nossa igreja e também ao redor das pessoas da nossa igreja, né? Por conta dessa variante da Ômicron. E eu espero de verdade que você esteja curtindo, que você esteja aproveitando esse momento com Deus de verdade, tendo um desejo de verdade de estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, de ser abençoado, de alimentar o seu espírito através daquilo que será ministrado. Tudo bem? Eu gostaria de orar nesse momento. Eu não sei exatamente qual está sendo esse momento, se você está no momento bom, está no momento ruim, mas eu gostaria de orar por você. A gente está tendo muitos casos de Covid, né? Muitos casos dessa gripe também. E eu gostaria de orar e ministrar sobre a sua vida antes da gente começar essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, de novo te agradeço por esse dia. Te agradeço, meu Deus, pela tua misericórdia que vem sobre nós, meu Pai. Ó, Papai, eu te rogo, Senhor, que o Senhor esteja com cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada uma das famílias, que o Senhor esteja abençoando cada uma das pessoas que estão se conectando, que estão atentos à sua palavra e estão desejosos de obter um pouco mais do Ti. Papai, eu te peço que o Senhor esteja com a saúde das pessoas da nossa igreja, esteja com a saúde dos familiares, de quem está na nossa igreja, de quem tem contato conosco, os amigos. Pai, tem muitos pedidos e muitas questões que têm sido levantadas. Continua guardando a gente, papai. Apesar das dificuldades, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado. Continua conosco, Pai, eu te rogo, Pai. Teu nome santo, Deus. Amém. Amém. Bem, queridos, vamos começar. Vamos para a nossa palavra de hoje. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre mais o que a gente tem vivido dessa questão do ano novo, né? Já não é tão novo assim, vamos assim dizer, né? A gente já está quase mais para lá de janeiro, né? Já está quase chegando em fevereiro, mas ainda assim a gente está ainda, vamos dizer assim, com um frescor desse ano novo e está com uma expectativa, né? O ano novo ele sempre gera, de certa forma, expectativa e vontade da gente ter algo novo, de ter alguma coisa acontecendo no decorrer do ano, né? E eu gostaria de falar com os irmãos sobre uma faceta do nosso Deus que muitas vezes não é tão conversado, vem a ser aquilo que nós vamos nomear como sendo Deus da compensação. Em algumas músicas você já deve ter ouvido falar algo do tipo como Deus da restituição, que é algo polêmico. Polêmico muito mais por conta da má interpretação que tem do termo, mas que de certa forma está na tua Bíblia, quer você goste, quer você não goste. Mas a gente vai conversar sobre algo que não tem a ver em relação a essa questão polêmica, mas que com certeza vai ser algo que vai servir de rema de Deus para a tua vida, vai servir de alimento para o seu espírito, que vem a ser o Deus da compensação. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis. Nós vamos ler do capítulo 4,
do versículo 25 até o versículo 26. O texto diz o seguinte: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Presta atenção. Deus me concedeu um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Muito bem, meus irmãos. Eu acredito que boa parte de vocês que tem um pouco de contato com a palavra de Deus sabe da história de Caim e Abel, né? Adão e Eva tiveram inicialmente 2 filhos. O primogênito vem a ser Caim e o segundo vem a ser Abel. O texto bíblico vai dizer que, passado algum tempo, eles foram ofertar ao nosso Deus, eles foram dar uma oferta ao nosso Deus, ao qual Caim ofereceu dos frutos da terra e Abel ofereceu um cordeiro. E o texto vai dizer que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Uma coisa que, de certa forma, a gente pode pensar sobre o porquê que Deus, de certa forma, não se agradou daquilo que Caim ofereceu e se agradou daquilo que Abel ofereceu. Eu gostaria de fazer uma ênfase sobre uma questão em relação a esse texto, que vem a ser o seguinte: Caim, de certa forma, ele era lavrador. Ele aprendeu com seu pai a ser lavrador. Ele aprendeu com certeza com Adão, que o texto bíblico lá em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, lá no capítulo 1, no capítulo 2, vai dizer que não havia homem para lavrar a terra, não existia um homem para trabalhar a terra. Deus cria Adão, Adão começa a lavrar a terra, e então ele começa a trabalhar a terra para que a terra gerasse seus devidos frutos. Caim, com certeza, observou o que o seu pai fazia e ele resolveu lavrar a terra e dar dos frutos da terra para Deus e ofertar isso daí para Deus. Mas acontece que por conta do pecado de Adão e Eva, depois do pecado de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada e a partir daquele momento dali, os frutos da terra, naquele momento, não era aquilo que era necessário como um sacrifício para Deus. Era necessário ter sangue. Deus estava demonstrando e apontando para um sacrifício ao qual, de certa forma, o sangue ia remir pecados. Abel, ele teve essa percepção e ofereceu ali um cordeiro. Deus aceitou, então, o sacrifício de Abel. Caim ficou enciumado por conta de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e não ter aceitado o seu sacrifício. E então, Caim assassinou Abel. Algo terrível que acontece na primeira família da Terra. A gente precisa imaginar que na primeira família da Terra a gente tem uma situação emocional muito crítica. A gente tem uma situação emocional que é algo impensável para os nossos dias, é impensável para colocar dentro do nosso contexto, quanto mais na primeira família da Terra. E muitas vezes a gente não para imaginar do sofrimento de Eva. A gente não para imaginar do sofrimento de Adão, ao ver que seu filho Abel foi morto pelo seu primogênito Caim. E mais do que isso, depois que aconteceu esse assassinato, Caim ele se afastou da sua família, se afastou do seu local, ele foi para terras distantes. Então Deus olha essa situação e ele, verificando essa situação daí, com certeza na sua sabedoria, ele pensa o seguinte: olha, eu não posso trazer a descendência do Redentor Jesus através da descendência de Caim, que a descendência de Caim venha a ser uma descendência ruim. E eu não posso permitir esse sofrimento com Eva e com Adão. Porque, de certa forma, a gente imagina que, por conta do pecado deles, de certa forma, Deus não se preocupava com os sentimentos mais de Eva, não se preocupava mais com os sentimentos do seu marido, e que não é uma verdade. E dentro desse texto daqui que a gente acabou de ler, a gente verifica que Deus manda algo meio que para
dizer para Eva o seguinte: olha só, eu me preocupo com seus sentimentos. Deus manda um outro filho. O texto vai dizer que Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. A gente olha muitas vezes Sete e a gente acha estranho na palavra de Deus. A gente acha assim, caramba, né? Como é que alguém pode botar um nome de Sete num filho? Mas dentro do hebraico, os numerais eles têm significados. Cada um dos números tem um significado. E no caso aqui, a palavra sete tem um significado muito forte, deve ser compensação. E a gente entende o fato de Eva olhar para aquela criança e dar o nome dessa criança de compensação pela frase que ela vai dizer posteriormente. Ela diz: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Olha só que coisa tremenda. Deus deu um outro, deu uma compensação no lugar daquela tristeza gigante que a Eva sentiu no momento que perdeu seu filho Abel, que foi assassinado. E o nosso Deus é um Deus de compensações. A gente pode reparar ao longo da vida que muitas vezes a gente vê pessoas mais idosas, ou pessoas doentes, ou pessoas de uma situação crítica de saúde dentro da nossa família, ou, quem sabe, até mesmo uma desgraça, fruto de um assassinato, fruto de um acidente. A gente verifica isso, então logo, ou então no momento anterior, a gente vê que tem alguém muito próximo na família que está grávida. Olha só como é que nosso Deus é maravilhoso. Ele enxerga dessa forma, ele vê que há uma necessidade, uma carência daquela família de ter uma alegria, de ter um sorriso no redor daquele contexto e manda uma compensação para aquelas pessoas. Né? E hoje a gente vai chegar e a gente vai verificar dois casos de compensação que são muito claros dentro da palavra de Deus. A gente vai verificar o caso de Jó e a gente vai verificar o caso de Ruth. Na verdade, a gente vai falar mais propriamente dito no caso de Noemi. E a gente vai verificar que a gente precisa entender como que Deus trabalha essa parte de compensar. A gente vai verificar que existe todo um aprendizado por conta disso daí. Que você pode ter um aprendizado e um olhar ao ponto de chegar e falar assim, caramba, que perda gigante que eu tive, mas Deus está me compensando de uma forma grandiosa. Ou você pode receber a compensação e simplesmente não dar a mínima e continuar na sua situação de tristeza. Vamos conversar inicialmente sobre Jó. Eu vou abrir agora no texto de Jó, capítulo 1, do versículo 13 a 22. Jó, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 22. O texto diz o seguinte: Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda estava falando, quando veio o outro e disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto
rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Olha que tremendo. Em meio a tanta desgraça, tanta coisa que aconteceu, Jó adorou. E o texto diz: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Aleluia. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Logo na primeira reação que a gente vê de Jó, a gente vê a estatura espiritual de Jó. A gente verifica que o que a palavra diz a respeito de Jó, quando Deus fala sobre Jó, é algo que é uma baita de uma verdade. Que Jó era um homem justo perante Deus. Ele era um homem justo e que, de certa forma, ele tinha noção do que é adorar a Deus, exatamente pelo aquilo que Deus é. Obviamente que tem todo um processo ao longo do livro, tem uma grande discussão ao longo do livro, mas a reação de Jó, no momento que ele tem todas essas más notícias e no momento que ele tem tanta desgraça acontecendo ao redor dele, vem a ser algo que demonstra uma maturidade gigante de Jó. Só que eu gostaria de falar especificamente sobre algo que aconteceu a Jó. Jó, no meio de tanta desgraça, ele perdeu todos os seus filhos. Jó, de certa forma, a gente vê aqui no texto que ele tinha cerca de 10 filhos. E a gente vê que os filhos deles foram todos mortos. Imagina a tristeza de Jó. A gente tem a tristeza de Eva ao perder o seu filho Abel assassinado, né? Tudo bem que no meio de uma desgraça, de algo terrível, a gente não pode comparar ou medir tristezas nessas dizendo, olha, mas fulano só perdeu 1 e Beltrano só perdeu 10, porque cada um reage de uma forma à desgraça que ele tem. Mas a gente verifica que, de certa forma, perder 10 filhos é algo inimaginável, você perder todos os seus filhos. E aí a gente verifica que Jó começa a passar por um processo de uma tristeza tremenda por algo que sequer ele sabia o porquê. Ele não sabia por que estava acontecendo tudo aquilo, porque na realidade o que estava por trás de tudo aquilo vem a ser uma visão de Satanás sobre Jó, ao qual Jó foi entregue para ser peneirado, para ser, de certa forma, provado, testado na sua fé por Deus, né? E aí foi entregue a possibilidade de Satanás mexer com Jó, mas não tocar somente na vida dele. E ele passa por um processo terrível. Só que a gente verifica que lá no final do livro, lá em Jó, capítulo 42, versículo 10 a versículo 17, a gente vai ver algo muito interessante. Nós vamos lá para Jó, capítulo 42, versículo 10 ao versículo 17. A gente vem com o seguinte texto. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. Presta atenção, orar pelos seus amigos traz uma restauração da sua sorte. Guarda essa palavra. Você interceder pelos seus amigos e pelos seus familiares. E o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que ele tinha antes. O Senhor lhe deu em dobro de tudo que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos que comiam, todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de novo. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e outras 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina. A segunda chamou de Késia. A terceira de Queren Rapture. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso tudo, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu,
após uma longa velhice. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que aconteceu na vida de Jó e pelo servo de Deus Jó. Agora vamos parar para analisar da seguinte forma. Os filhos de Jó, todos eles morreram no início do livro. E aí a gente vê ele passar por um processo terrível de provação perante Deus. No final do livro, lá no capítulo 42, depois de uma ampla discussão com os seus amigos de Jó, seus amigos que ele tinha, a gente verifica Jó ali tendo todos os seus filhos restituídos, todos os seus filhos compensados. Ele recebeu ali mais 10 filhos. Bem, como que a gente pode chegar e trocar uma pessoa por outra? Como que a gente pode chegar e, de certa forma, pensar o seguinte: olha só, eu tinha 10 filhos, antes eles morreram, agora eu ganhei outros 10 filhos e está tudo bem. Será? De certa forma, alivia muita tristeza. Mas é nitidamente uma forma de Deus compensar toda a tristeza. De forma que você, no seguir da tua vida, você olhe para aquelas bênçãos que Deus te deu. E a alegria que Deus está te dando naquele momento, por aqueles 10 filhos, vamos assim dizer, ou por aquela compensação, seja muito maior do que a tristeza que lhe veio em outro momento. Muito maior do que a tristeza que você teve em outro local da sua vida. Eu gostaria de falar sobre algo que aconteceu comigo. Algo que, de certa forma, me abalou muito. E eu fiquei muito triste. E que, nitidamente, Deus depois me deu uma compensação. Eu, há cerca de uns 7 anos atrás, eu tinha um cachorro. Eu tinha um cachorro que era muito apegado a ele. E o nome dele era Marley. E, às vezes, eu fico pensando, eu acho que eu botei o nome errado do cachorro, porque o bicho vivia doente. A gente vivia no veterinário com ele. E depois de muitas vezes ele estar doente, muitas vezes ele quase morreu, um dia ele morreu com cerca de 4 ou 5 anos de idade. E aquilo me abalou demais. Me lembro que eu chegava em casa e eu não via o cachorro e começava a chorar. E minha esposa, ela via essa cena daí e, de certa forma, mexia muito com a minha esposa, ao ponto dela querer pegar e me dar outro cachorro. A gente tentou ter outro cachorro, não deu tão certo. E eu pedi para Deus, eu virei e falei assim: Deus, me deu algo novo, me deu algo diferente. Deus me deu algo muito melhor, que é ser a Estezinha. A Estezinha vem a ser algo muito maior do que um cachorro, não pode ser comparado com o cachorro. Mas é impressionante como é que hoje eu vejo os vídeos e as fotos daquele animal que eu tanto gostava e me dá, às vezes, um pouco de tristeza, mas não é nada comparado com a vida que eu tenho hoje e nada comparado com aquilo que eu tenho vivido hoje com a minha família, sem sentir falta de nada nesse aspecto, sem nenhum tipo de carência emocional. Obviamente, a vida da minha filha, ela não vem a trazer a vida daquele animal que eu gostava tanto. Mas a alegria daquilo que eu vivo hoje é muito superior e muito maior do que aquele outro momento que eu vivi, né? Então, a gente precisa ter um olhar a verificar coisas que Deus nos dá para compensar aquele momento duro que a gente vai passar na nossa vida. Que muitas vezes, esse momento duro nem necessariamente é por conta de uma morte, pode ser por conta de uma perda de emprego, pode ser por conta de algo que venha ferir gravemente os seus sentimentos, uma decepção, que, passado aquele momento duro, Deus pega e dá uma bênção para reacender a alegria que existe dentro de você. E a gente vai verificar agora um último exemplo de compensação, que vem a ser através de Noemi. A gente vai verificar que é muito importante a gente estar atento às compensações que Deus dá a gente, para que a gente possa seguir com alegria e para que a gente não possa ficar atolado em meia tristeza. Vamos abrir agora, por fim, um dos nossos últimos textos bíblicos,
que nós vamos visitar, nós vamos ler lá o texto de Ruth, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 22. Ruth, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 22. Bem, o texto diz o seguinte: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor me deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no começo da colheita de cevada. Aqui está um pedaço da história de Noemi. Para quem não conhece essa história daqui, ela está registrada nesse livro, que é o livro de Ruth. Esse livro de Ruth daqui, ele começa falando sobre um momento ao qual Ruth tinha o seu marido e eles saem da terra de Belém, eles saem da terra de Jerusalém, do local de santidade, e vão para Moabe, vão para um local que é longe do local de santidade, Jerusalém, vamos dizer assim. Sempre que a gente vê o local de Jerusalém na palavra de Deus, a gente deve fazer uma referência ao local de santidade. Ela se afastou desse local, ela foi para a terra dos Moabitas, lá ela teve 2 filhos, Malom e Quirion, e esses filhos daí tiveram esposas, que vêm a ser Ruth e sua devida outra esposa, ao qual não estou me lembrando exatamente o nome agora, e eles, no decorrer da vida deles lá em Moabe, os 2 vêm a morrer. Os seus 2 filhos morrem, o marido de Noemi também morre em Moabe. Aquela mulher dali, totalmente desamparada, Noemi, né? Também Ruth desamparada, também sua outra nora desamparada, as 3 desamparadas de sustento, porque o homem naquele momento representava sustento de Deus para a vida daquelas moradas, para a vida daquelas mulheres. E aí a gente verifica 3 viúvas. Elas meio que sem ter o que fazer, né? Noemi decide voltar para sua terra, voltar para Jerusalém. E aí, quando chega e volta para Jerusalém, ela, na sua volta e na sua decisão, Ruth decide acompanhá-la, sua outra nora decide continuar com os moabitas. Pois bem, ela volta para sua terra, e quando ela volta para sua terra, as pessoas daquela terra reconhecem Noemi. E olham para Noemi e falam o seguinte: ué, não é você a Noemi? E aí ela vem e diz esse texto que a gente acabou de ler. Ela vem e fala o seguinte: não me chamem de Noemi, mas de Mara. Mara quer dizer amargura. Eu sou amarga. Ela se deixou tomar por uma amargura gigante do seu coração. Algo que tomou conta do seu coração, algo que fez trocar a sua identidade. A perda do seu marido e a perda dos seus filhos trocou a identidade de Noemi, ao ponto dela trocar o seu nome. E ela, mais do que perder a sua identidade, ela atribui o fato dela trocar sua identidade a Deus. Ela fala: o Todo-Poderoso me deu muita amargura. O que você tem feito com a amargura que muitas vezes você carrega no seu coração? Ela tem permitido que isso troque a sua identidade? Verifica a sua forma de se mostrar para o mundo. Verifica como as pessoas te conhecem ou te conheciam. De forma que elas pegavam ou pegam, olham para você e falam assim: poxa, fulano é sempre tão alegre, sempre tão para cima, mas depois que aconteceu aquilo, aquela pessoa nunca mais foi a mesma. Trocou a sua identidade. Você não soube lidar com a dor. Você permitiu que aquela amargura fosse maior do que você. É muito difícil a gente poder gerir isso daí.
mas é algo que a gente precisa ter uma força gigantesca vinda de Deus para que aquilo dali não venha trocar a nossa identidade. Mas voltando ao que aconteceu com a Noemi. Ela voltou para sua terra. A sua nora, Ruth, conhece Boaz. No processo dela conhecer Boaz, esse Boaz daí se casa com Ruth e resgata a família de Noemi com Ruth. Eles se casam e têm relações e têm um filho. E aí a gente vai verificar o registro desse filho lá no último capítulo de Ruth, lá em capítulo 4 de Ruth, versículo 16 e 17. É a última referência que a gente vai fazer hoje. O texto diz o seguinte: Noemi pegou um menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio ser pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez de Esrom, Esrom de Arão, Arão gerou Emileleque, Emileleque gerou Rassom, Nassom gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Bem, eu vou pegar aqui pela versão da NVI e vou reler o versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui no versículo 16 e 17. Vou ler do versículo 14, porque tem um registro que eu gostaria de pegar com os irmãos. Vou começar do versículo 14 do capítulo 4, pela NVI. O texto seguinte diz o seguinte: mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou ser resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida e sustentará na sua velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que é o melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, e as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi teve um filho. Eu gostaria de pegar essa palavra celebraram, que está na NVI e não estava na Nova Almeida atualizada. Bem, a gente tem a história de Noemi, que é uma história triste e tinha tudo para terminar com um final muito feliz, com um neto, vamos assim dizer, para Noemi. Uma criança que era para trazer uma tamanha alegria em meio a todo o vale de tristeza que Noemi passou. Essa criança que não é qualquer criança, que venceu o bisavô de Davi. Né? Ele vem a ser aquele que gerou Jessé, que vem a ser o pai de Davi. Ele participou da genealogia de Davi. E é muito triste verificar que nesse texto daqui, mais uma vez, Deus é fiel e Deus tem um olhar para curar a dor das pessoas, no caso Noemi, e que deu uma compensação gigante para Noemi que vence essa criança. Aquela que trocou a sua identidade para Mara, que a amargura se tornou maior que ela. E aí Deus entregou a compensação para essa mulher. E essa mulher pegou aquela criança no colo. As servas dela celebraram. Mas o texto diz que o texto não fala nada de Noemi celebrar. Cadê a celebração de Noemi? Isso daí demonstra uma apatia da Noemi no momento que recebeu a compensação de Deus. O texto segue e, pelo que tudo indica, Noemi continuou na sua tristeza. E aí eu gostaria de chegar e falar com você, que de certa forma já tem recebido tantas compensações de Deus e de repente não tem tido um olhar para verificar a forma como Deus tem te compensado das tristezas que você recebe na vida e dos duros golpes que você recebe na sua vida. De repente, essa compensação não vem da forma como você gostaria de receber, assim como Noemi.
Quem sabe Noemi olhou para aquela criança e falou assim: essa criança não é um neto meu de sangue, não vem a ser alguém que veio do meu sangue. E por isso ela não conseguiu se alegrar. De repente você está recebendo essa compensação, não é da forma como você esperava que ela viesse. Só que você precisa ter um olhar de verificar essa compensação e aprender a se alegrar e entender que aquilo era uma bênção do Senhor. Essa palavra daqui venha trazer alegria para você e te dar um olhar restaurado, te dar um olhar diferenciado e fazer você refletir sobre a forma como você tem levado a sua vida e ter uma maior percepção das bênçãos de Deus sobre você. Que Deus te abençoe. Até a próxima.